Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje é dia 26 de novembro de 2025 e estamos começando mais um Fala Psico. O nosso tema de hoje é sobre tiro esportivo e o nosso convidado é o Adriano Talarico. Muito bem-vindo, Adriano. Boa noite, Dani. Boa noite a todos os ouvintes aí, pessoal que acompanha a gente pelas plataformas digitais aí. Adriano, se você quiser aproveitar para se apresentar, falar da sua formação, da tua experiência. Vamos lá, Dani, eu sou natural de Naviraí, né? Meu nome é Adriano Talarico. Talarico é sobrenome, não é apelido. Deixar claro aí. Eu sou instrutor de armamento e tiro, sou instrutor de tiro desportivo e sou DSO, que é um árbitro de tiro também. E esse é o meu hobby. As minhas formações, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, gestão pública, gestão de segurança pública e privada e sou acadêmico do curso de Direito aqui da UEMS de Naviraí. Obrigada, Adriano. Para você que nos acompanha através do YouTube, caso tenha alguma dúvida, pode nos enviar perguntas pelo campo dos comentários. E você que nos acompanha através da Rádio Cultura, você pode mandar através do WhatsApp 67 99890 1057. Se porventura você também tiver alguma ideia de tema que a gente possa falar aqui no programa Fala Psico, você também pode mandar pelo WhatsApp da Rádio Cultura, tá certo? Adriano, para a gente começar a falar um pouquinho, eu gostaria que você, né, me explicasse, né? Como você explica o tiro esportivo para quem ainda não acredita que é uma atividade centrada apenas em arma de fogo e não em disciplina esportiva? Tá, Dani, a primeira coisa que a gente tem que entender no tiro desportivo é assim, ele é um esporte. Assim como qualquer outro esporte que tem, o armamento ele é uma ferramenta para você fazer aquele esporte. Então, o pessoal que joga beach tênis vai usar uma raquete, né? Arco e flecha, o pessoal do ciclismo. Então, você tem que separar isso aí. Então, o armamento ele é na questão da sua ferramenta desse esporte ali. E o tiro desportivo, poucas pessoas sabem, mas ele foi a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil. Em 1920, um atirador ele conseguiu. Então, a primeira medalha de ouro no país foi do tiro, que é um esporte, ele tem várias modalidades, né? E o pessoal associa muito essa questão à arma aí, tem até um certo conceito, mas não, é um esporte assim como o outro e é um dos mais seguros que tem, tá? Acredito que essa confusão ela gira em torno, né, da posse da arma de fogo. Então, por a pessoa ela precisar fazer uma avaliação psicológica, por a pessoa precisar adquirir uma arma, muitas vezes para fazer esporte, né? Porque tem lugares onde não precisa adquirir, né? Se utiliza. Isso, é até importante a gente separar que é assim, você tem que separar um clube de tiro de um estande de tiro. Então, um clube de tiro, ele é um local autorizado pelo Exército para fazer a prática do tiro desportivo. Então, no clube de tiro, quem pode atirar lá? Quem é atirador desportivo. E o atirador desportivo, que é o CAC, que a gente chama, o CAC é uma sigla das atividades que você tem dentro da sua autorização. Então, dentro do Exército, você tira o seu CR, que é o Certificado de Registro. E lá dentro tem as atividades que você pode fazer. Então, o que é o CAC? Ele é colecionador, atirador e caçador. Então, ali dentro, você consegue fazer as suas modalidades. Então, no tiro desportivo, ele tem todas as modalidades. Tem modalidade olímpica, né? Então, ele tem essa questão aí que você tem que ter o acesso ali e com toda a autorização que você tira do Exército e o clube, você tá ali. Então, só pode atirar quem tem a licença. Então, primeiro você tira a licença, depois você compra o seu armamento, vem toda aquela documentação para você levar, fazer o deslocamento, levar a sua arma. Então, você treina ali, você faz os seus treinos e você tem as suas competições, que daí você vai subindo de nível, você escolhe a modalidade da prova que você quer fazer e você faz. O stand de tiro, geralmente ele está atrelado junto a uma loja de arma do lado e é um stand de tiro também regulamentado, só que daí você chega lá e você loca a arma e compra as munições e vai só fazer o disparo ali. Então, um ali vamos dizer assim, mais recreativo, né? O stand, não que o tiro também não tenha Uhum. o recreativo, tem, mas dentro do stand de tiro ali,
você não vai fazer uma competição de tiro, vamos dizer. É só para você. O pessoal vê muito nos Estados Unidos, né? Que você chega, loca aquelas armas e. Só que, por exemplo, nessa condição de estande de tiro, a pessoa ela precisa ter a autorização para o manuseio da arma? Não, não Não precisa. Não precisa. precisa. Ele não precisa ter licença nenhuma. Ele só chega lá e fala, eu quero atirar. Então, como que vai funcionar? Ele vai locar a arma, vai comprar munição, vai pagar o aluguel daquele stand. É lógico que ela não vai pegar na arma sozinha. Então, vai ter, geralmente, tem um instrutor formado, igual no meu caso, a gente faz um curso de formação e ele vai acompanhar o tempo todo ali a pessoa atirar. A diferença dos instrutores de tiro, a gente dá curso de tiro, que daí já é uma coisa que é diferente. Às vezes também nos estandes, pessoal, você vai lá, uma coisa é você ir fazer um curso de tiro, outra coisa é você fazer uma recreação. Porque, eu já sei atirar, né? E eu não quero filiar no clube de tiro, então eu vou lá e vou fazer No estande. num stand de tiro. Aqui nós fazemos também, mas daí já não é o clube de tiro, é o Adriano Talarico que promove os cursos de tiro ali, e eu tenho a minha licença dentro do Exército para poder fazer isso aí. Entendi. E quais são os principais benefícios cognitivos e emocionais que você observa nos praticantes do tiro Ó, esportivo? o esporte em si, dentro dos seus benefícios, você tem um foco, você tem atenção, né? Você diminui a ansiedade, você tem um controle emocional seu dentro que você vai aprimorando. Diminui a sua ansiedade, a sensação de autocontrole que você tem também, e acaba virando depois você vira assim um robozinho, vamos dizer, na questão do próprio armamento ali. Porque o pessoal tem muito medo. A arma, cara, é um ferro. Ali é um ferro. Ó, você pega numa faca, falo isso para meus alunos, né? Quando você pega uma faca, você tem medo? Né? E tem É gente arma branca, né? então assim, a arma é um ferro ali, que se você saber usar ele, da mesma forma que você pode usar para o lado do mal, uma faca, um próprio veículo, tem a questão do armamento, né? E assim, é muito disciplinado o pessoal. Só que entra no tiro. Nós temos uma das legislações mais seguras do mundo. Então, assim, é lógico que a gente tem os curiosos, tem aí os mal intencionados, mas graças a Deus, assim, dentro do tiro é muito selecionado. A própria legislação ela já faz esse filtro e os índices são irrisórios, não dá praticamente nem para entrar em estatística assim de pessoa fazendo caca com arma legal. Mas eu acredito que até nesse ponto da estatística, a maioria dos crimes que a gente observa, eles não, as armas nem registradas são, ou seja, não são de pessoas que são praticantes, né? São pontuais os casos onde isso ocorre, porque do contrário, são pessoas com armas ilegais que compraram uma arma sem passar por uma avaliação psicológica, né? E a grande maioria com arma branca e com outros meios, né? Não necessariamente com a arma, né, de fogo. Hoje nós temos quase 2 milhões de CAC no Brasil, né, de atiradores esportivos, ou caçadores e colecionadores. Então você vê que as estatísticas são ínfimas. É lógico que sempre, você nunca, né, de todas as profissões que tem, se você levantar hoje, tem armamento que é desviado de dentro dos batalhões, né? Então você nunca vai conseguir fazer, mas eu volto a falar, os números são ínfimos. E o tiro esportivo, ele exige mais técnica ou mais controle mental, Adriano? Ele é um conjunto dos dois, né? O que acontece? A técnica, nós instrutores ensinamos, mas o controle ali é o que vai te aprimorar o seu desempenho naquele tiro. Porque as provas, elas são assim, são modalidades. Eu vou falar um exemplo. Nós temos o IPSC e o IDSC. O IPSC, você tem que fazer um circuito. Então, o atirador ele tem que sair e com a arma, fazendo aquele percurso, e ele vai atirar nos alvos específicos. Então, conta tempo e a quantidade de acertos que ele fez. Aí nós temos o tiro ao prato. O tiro ao prato é uma máquina que ela solta o prato a 60 km por hora. E é uma série de 25 disparos. Então, quem acertar mais prato... Então, a técnica, ela é aprimorada ali com a sua questão mental. Porque ali você vai reduzir sua ansiedade, você vai conseguir maior autocontrole. Não adianta também você ter a maior técnica do mundo e você ser uma pessoa ansiosa que você vai errar tudo
tudo os tiros ali e não vai pontuar. Então, uma equilíbrio acabou. Até a respiração, ela é um fator, né? A respiração, dentro do tiro, nós temos 5 fundamentos, né? De tiro. Então, você tem postura, empunhadura, respiração, visada e o dedo no gatilho. E a respiração, ela é fundamental. Nos tiros de precisão, aí nem se fala, né? Então, esses atiradores de elite e o pessoal que faz tiro, campeonato também de tiro de precisão, que são tiros ali a 300 metros, a respiração, ela é Porque fundamental. a gente observa que a respiração, ela tem movimento do nosso corpo, né? Sim. Então, você tá ali, precisa de um tiro preciso, qualquer mínimo movimento, ele já altera o curso da bala, né? Sim, com certeza. Você tem que. Na respiração, no curso a gente ensina que são 2 momentos ali que você pode tirar. Se você tranca a respiração, automaticamente seu cérebro já fala que não tem alguma coisa legal ali e ele vai. Então você tem ou na inspiração, a hora que você está puxando o ar para você atirar, ou a hora que você está soltando. Então você tem que fazer todo um controle ali de, ao mesmo tempo que você está mirando, você tem que ter o controle seu da respiração, você tem que ter o controle seu do gatilho, da sua postura, automaticamente já controlando todo o cenário em volta ali. Então você aciona tudo ali, todo o seu corpo ali para poder fazer um bom disparo. Nós vamos agora para um breve intervalo, já já a gente retorna com mais Fala Psico. Se você tem dúvidas, mande para nós no WhatsApp da Rádio Cultura ou no campo dos comentários através do YouTube. De volta com Fala Psico, nós temos aqui uma pergunta que chegou para nós através do YouTube, do Raza Ioek. Quanto custa uma aula e se tem aula aí na Viraí sobre tiro? Tá, Dani, vamos lá. Assim, no contexto que a maioria do pessoal confunde é assim. O curso de tiro a gente aplica lá no clube. Um curso hoje a pessoa vai pagar em torno. Depende do curso, tem vários tipos de curso. Uhum. Então, uma coisa é ele chegar para mim e falar: Adriano, eu quero comprar um revólver e eu quero fazer um curso de revólver. Um dos cursos que a gente mais faz você atira com revólver, pistola e arma longa. Você vai atirar com todo tipo de arma e geralmente esse pessoal que procura a gente é a pessoa que nunca teve o contato com armamento. Então é um dia inteiro de curso. A parte da manhã são o teórico e a parte da tarde é o prático. E tem que ser no mínimo 6 pessoas porque é longo ali a instrução. Então a pessoa de lá vai aprender. Um curso desse de 700 a 800 reais. Para a pessoa fazer, faz num dia só. E para o pessoal entender assim, hoje para você adquirir uma arma de fogo ou até a licença no exército, os requisitos são os mesmos. Você tem que, primeiro passo, fazer um psicotécnico, ir num psicólogo credenciado pela Polícia Federal
e fazer o teste. Você estando apto, o segundo requisito seria a idade mínima, 25 anos hoje, para adquirir uma arma de fogo, certidões criminais negativas, comprovação de ocupação lícita, e você tem que comprovar a efetiva necessidade. Para que você quer aquele armamento? É uma declaração de próprio punho que você faz, e lá você não precisa ter o curso de tiro. Você tem que ter um laudo que você está apto a manusear uma arma de fogo, que quem vai fornecer isso aí para você é um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal. Esse instrutor, ele não pode dar curso, ele é vedado dar curso, porque tem um certo conflito ali. Então, se ele aplicar um curso para uma pessoa, ele não pode aplicar aquela avaliação. No meu caso, eu não sou credenciado pela Polícia Federal, então eu aplico o curso de tiro e posterior ele vai lá e vai fazer essa prova de tiro. Então, se a pessoa quiser comprar um armamento, quiser comprar uma arma de fogo, é esse rito. Não, eu não quero comprar arma de fogo, eu quero só fazer o curso. Então, aí ele faz o curso com a gente, ele não precisa ter arma, o armamento é todo nosso, as munições é tudo por nossa conta e ele faz. Eu acho que deu para esclarecer. Sim. Agora, voltando um pouco sobre a questão do esporte, né? Como é que o tiro esportivo contribui para o desenvolvimento do foco, do autocontrole e da regulação emocional, né? Existe algum tipo de evidência? Assim, o tiro, ele, assim como o esporte em si, ele te dá, a primeira coisa é uma sensação de relaxamento, de bem-estar, de você desestressar ali. Tanto que, assim, no nosso clube hoje lá, tem até uma área de lazer, né, do pessoal. Um dia na semana eles se reúnem lá, mas o tiro é uma questão mais de desestressar, como se fosse um hobby qualquer outro. A pessoa que parte ali pro tiro, ele tem a mesma sensação de qualquer outro esporte ali, porque você faz atividade física ainda ali, dependendo da modalidade que você faz, mas os principais são isso aí, sensação de bem-estar, o desestresse. Tem aquelas armas que são Airsoft. airsoft, que É, o pessoal faz também, né? isso. Ali nós temos o Airsoft e nós temos o Paintball, Uhum. né? São duas modalidades diferentes também. Então, o paintball é aquela de tinta, Uhum. que ela é um pouquinho mais agressiva, vamos dizer assim, um atira no outro na tinta. O airsoft, E aquilo deixa uma mancha roxa violenta, né? ele tem uma velocidade dele, você tem que usar todo um protetor lá. O airsoft, eles são réplicas de armamentos idênticas. Se não fosse a ponta laranja ali, que é obrigatório ter, você não consegue distinguir, mas ele é mais assim, ele é uma competição de time, o time A contra o time B, né? Então eles fazem ali um ambiente de camuflagem, simulam um confronto de guerra ali, vamos dizer assim, entre o grupo A e o grupo B. E na Virei tem, eu acho que é GTA, se eu não me engano, o nome Acho que o Zoom participa, né? tem o Zoom, eu acho que ele trabalha lá no Posto Antonini, não me recordo o nome dele, que eu acho que é um dos presidentes lá. Uhum. E é legal também. Essa daí para comprar, você não precisa de curso. Nas legislações antigamente, essas armas e tem arminha de chumbinho também, Uhum. você tinha que ter o CR, a licença no Exército, para poder comprar as armas de pressão. Hoje não precisa mais. Uhum. Aí você tem que andar com a nota fiscal daí desse equipamento. E quais são os impactos emocionais positivos que você observa nos alunos após iniciarem a prática regular do esporte? Eu já atendi pessoas assim. Eu tive uma aluna uma vez que ela tinha trauma com barulho. Uhum. Ela teve um trauma na infância e o esposo chegou, fez ela e o esposo. E eu tive que tomar muito cuidado nessa questão. Como que eu ia abordar esse curso com ela? Porque, embora é obrigatório, dentro do stand de tiro, óculos e abafador. Então, como tenho vários calibres de armamento, então eu comecei com um calibre menor, que é o 22 hoje, que ele não faz tanto barulho. Você consegue usar ele até sem abafador, que ele não é tranquilo. E aí fui aos poucos aumentando ali o calibre da arma. Mas o que você vê é a sensação de autocontrole, a pessoa, ela, sob pressão, ela consegue se desenvolver mais no próprio dia a dia. Você vê que a pessoa, quando chega, ela tá tremendo, sabe? Ela dá um tiro, ela tá suando, tá tremendo,
E depois ali fica uma coisa normal. E é assim, se soltar uma bomba agora aqui e botar uma câmera aqui, vocês vão ver que vocês vão dar um pulo da cadeira e eu não vou nem me mexer. Então ele te dá esse Te sensibiliza, né? de autocontrole ali, disso aí. Muito gratificante para a gente ver que o pessoal tem esses benefícios aí. Uma boa noite para a Aninha. Aninha mandou uma mensagem, desejando uma boa noite a todos. Ela está acompanhando Fala Psico e ela é nossa ouvinte de todas as quartas. Obrigada, Aninha, por nos acompanhar. E como é que a prática do tiro esportivo pode auxiliar na redução do estresse e na sensação de autocontrole sobre a própria vida? Porque aí, assim, sobre uma questão de autocontrole, de você trazer uma noção maior. Ô, Dani, isso é muito legal que assim, eu tenho maioria do pessoal fala assim, não, que a arma, o cara vai ficar mais macho, né? Vai ficar mais bravo e não pode liberar arma pro povo, senão vai todo mundo se matar na rua e vem e o tiro, ele é totalmente ao contrário. Eu brinco que é assim, a pessoa armada, você você tá armado, aí um pitbull latiu pra você, é a mesma coisa de um pincher tá latindo pra você ali, você não. Se a pessoa te xingar, o que que você vai fazer? Você não vai ficar mais macho nisso aí. O que que você vai fazer? Bicho, vai embora. Você vai tentar o tempo todo ali sair. Por quê? É, e isso você aprende no curso e quando você manuseia uma arma de fogo, que quando você saca uma arma de fogo, que seja para autodefesa, ainda mais se for num ambiente que tem várias pessoas, é uma coisa muito séria. Então, o tiro ele traz a sensação de responsabilidade, uma que pro atirador, se ele fizer uma coisa errada, ele vai perder a licença dele. Perdeu a licença, você não consegue tirar mais. E geralmente quem vai pro tiro desportivo é aquela pessoa que gosta, que ele tem o prazer do tiro. Assim como todos têm o seu hobby, o seu esporte ali, o meu hobby, tiro. Se você me tirar o tiro, eu fico com depressão. Então, assim, ele te traz essa responsabilidade de você não fazer nada de errado com aquela arma, a não ser que seja legítima defesa ali. Então, por mais que você tá voltando, tá com armamento, numa briga de trânsito ali, a pessoa com a arma, o cara pode estar chutando a porta do carro dele, em momento algum ali ele vai querer se engrandecer disso aí. E a nossa legislação, a idade mínima de 25 anos, até você vai poder falar mais sobre isso, que com 25 anos a pessoa já tem O cérebro desenvolvido, maturidade, desenvolvida né? a mais. Então, se você pega uma pessoa que com 25 anos nunca cometeu um crime, né? Ela já tem o seu filtro natural. Aí a pessoa que vai passar por um psicólogo, vai gastar com curso, vai gastar com armamento, é a pessoa que quer ter aquilo dali e ela sabe que foi difícil e para ela perder aquilo dali. Então é ao contrário, as estatísticas mostram também isso aí, tanto que os índices com armas legais são ínfimos, são irrisórios. Então a pessoa ela não faz essa questão da arma ali, ela dá esse senso de responsabilidade para a pessoa, bem mais do que ao contrário do que o pessoal acha que vai ficar todo mundo mais macho ali. E assim, se fizer, ele vai fazer. E teve muitos casos de questão de violência doméstica, que hoje, pela legislação, quem tem armamento, se ele, por exemplo, a pessoa que tem um porte federal, se ele responder a uma violência doméstica, automaticamente ele perde o porte ali. Então tem a própria legislação, ela já blinda por isso aí e faz o próprio agressor ali, ele repensar de todas as maneiras que se ele fizer, ele vai responder. Ele perde o certificado, ele perde a arma, que é recolhida. Então, assim, as consequências, elas são Sim. severas, né? Existe uma rigidez bem grande em relação a isso. E é interessante a gente conversar sobre isso, Adriano, porque as pessoas associam muito arma à violência, né? E, na verdade, a maior parte das manifestações de violência que a gente tem, né, que a gente observa, aquela pessoa que ela está disposta a cometer uma violência, ela não precisa de uma arma para fazer. Ela comete com uma garrafa de cerveja, ela comete com uma faca, ela comete com um pedaço né, de ferro, com um pedaço de madeira, com tijolo, né? Sim. Então, assim,
ânsia, essa disposição para fazer isso, é por isso que é tão importante a avaliação psicológica, né? Porque a gente também consegue filtrar isso dentro da avaliação, mas é voltado para isso, porque a pessoa que ela é agressiva, ela já tem condutas agressivas. É claro que em alguns momentos da vida, né, dependendo daquilo que atravessa a vida da pessoa, pode deixá-la mais predisposta a ter determinados tipos de comportamento, mas tudo isso também é triado. E quem tem o porte de arma faz avaliação regularmente, Sim. psicológica, né? Não é uma coisa que você faz avaliação uma vez na vida e nunca mais você faz. Para você renovar, você também precisa passar por outra avaliação para você permanecer ali com a arma ativa, né? Nós vamos agora para um breve intervalo, já já a gente retorna com mais. Fala, Psi. De volta com o Fala Psico, nós estamos falando hoje sobre tiro esportivo. Nosso convidado é o Adriano Talarico. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, pode mandar para nós através do WhatsApp da Rádio Cultura ou no campo dos comentários do YouTube. Dando continuidade, Adriano, como é que você trabalha a questão da responsabilidade emocional no manuseio das armas com os seus alunos? A gente já falou um pouco sobre essa questão de deixar a pessoa consciente, mas assim, especificamente, como é que isso é trabalhado com eles? É assim, a gente faz praticamente uma entrevista ali com então eu consigo filtrar. Primeira coisa, para que ele quer fazer o curso? Ah, você quer fazer o curso, você quer uma aquisição, você quer tirar uma licença de tiro, você é para autodefesa, não é? Então ali eu já consigo filtrar. Se ele tiver mal intencionado, eu consigo direcionar mais ou menos para que ele quer. Uhum. Então, assim, se eu ver que é uma pessoa que está emocionalmente instável, você vê irritabilidade, a pressa em querer adquirir aquela arma de fogo, né? Quando que eu vou comprar? Eu preciso da arma para amanhã, Uhum. né? E eu até brinco. Hoje, a arma de fogo, você demora. Você pensou hoje, eu quero comprar uma arma de fogo. Você vai demorar ali pelo menos uns 4 meses para você ter aquela arma na mão. Eu falo que você brigou com o cara, você comprou uma arma querendo matar ele, você vai fazer as pazes com ele antes de chegar o armamento, porque demora, e agora tá rápido, mas já chegou a demorar Não, né? um ano e meio. Do atirador desportivo é muito mais demorado, porque pra você tirar a licença, pedir autorização de compra, para depois fazer a compra, fazer o registro do armamento, é de 6 a 8 meses para você ter a arma. Então, assim, a gente consegue filtrar a pessoa para que ela quer fazer o curso, né? E então você já consegue encaminhar até essa pessoa, se tiver com um problema ali psicológico ali, o que eu faço? Em vez de dar o curso, eu já falo para ela, não, você vai ter que fazer o exame do psicólogo primeiro. Então, Uhum. daí ela não passando, ela não pode fazer o curso, né? Então a gente usa mais ou menos nessa entrevista ali e durante o curso, a gente fica o tempo todo também ali em cima do aluno. Por exemplo, depois da parte teórica, quando ele vai na parte prática, eu não deixo ele acesso a munições. Então ele vai ter o armamento ali totalmente desmuniciado. Quando ele vai fazer os disparos, eu fico o tempo todo em cima do aluno, o tempo todo. Então, se ele tentar fazer alguma coisa errada ali, eu consigo deter ele. Então, Uhum. a gente já é também Treinado, né? capacitado para isso aí.
E na sua visão, quais são as características psicológicas fundamentais para um atirador seguro? Autocontrole, né? O controle emocional da raiva, dele saber lidar com pressões. Então, o tiro, ele vai desenvolvendo isso no atirador, né? Então, conforme você vai competindo, você vai aprendendo a ter todas esse autocontrole seu ali, que vai te ajudar em todo o seu desempenho ali. E de que forma que você percebe que um aluno não está mental ou emocionalmente apto na prática, né, no dia da prova, algo nesse sentido? O primeiro passo é comportamental, né? Se você vê ali que a pessoa ela não está olhando no seu olho ou ela está muito acelerada, ele está inquieto, é o primeiro passo. Se ele tiver muito caladão também, você está com a autoestima baixa, você tenta, a primeira coisa, puxar ali uma conversa, tentar ver o que está acontecendo. É o caso, às vezes, de você até suspender aquela instrução ali e fala, ó, eu tenho um compromisso, não posso dar, vamos agendar para outro dia, né? Então, Porque às vezes as pessoas avaliam essa parte do, oferece risco para o outro, mas a arma, muitas vezes, dependendo da condição emocional que a pessoa está, ela é um risco para ela própria, sim, né? Porque a pessoa pode tirar a vida dela. Então, tudo isso, né, é avaliado dentro de um processo, né, de aquisição ou num processo de formação para manuseio da arma, né? por isso que a entrevista é fundamental ali do curso ali, você ficar o tempo todo em cima do aluno, você consegue identificar ali, né? Uhum. Você consegue identificar. E quais são os comportamentos de risco que você identifica com mais frequência e age nesses casos? O, o, o primeira coisa que a gente tem que ficar de olho o tempo todo são as normas de segurança, né? Então, um mau manuseio ali daquele armamento, ele pode ferir o próprio aluno, né? Ou ele pode ferir a terceiros que estão ali. Então, o instrutor ele tem que ficar o tempo todo em cima do aluno. Na fase de instrução, onde está os armamentos municiados, a gente faz um pré-check e a norma de segurança, assim, pegou no armamento, você faz o pré-check. É até uma coisa chata. Aí eu coloquei na bancada, eu fui lá e peguei aquele armamento, eu já faço o pré-check. Mas, ó, Adriano, mas você já fez ali, até o pessoal questionou, mas está fazendo de novo? Eu faço, para quê? Para criar uma memória muscular, para mim, toda vez que eu pegar um armamento, eu fazer esse aqui. Por quê? Prefiro pecar pelo excesso, né, do que esquecer uma munição ali e dar um tiro acidental. Ocorre, mas por quê? Por falta desse protocolo de segurança. Então, fez o protocolo de segurança e fez essa pré-análise do aluno, se ele está. Alguma coisa, você notou alguma coisa diferente ali, você não tem problema nenhum de fazer. Fez imediatamente, você toma o armamento e se precisar entrar na luta corporal ali, você tem que usar e deter. Mas é assim, foi o que eu te falei, eu fico o tempo todo colado no aluno quando ele está. Então, ele só vai sacar e apontar o armamento lá na linha de tiro, né? Então, o pessoal já fica atrás da linha de tiro. Então, se ele tentar desviar ali, eu consigo já tomar o armamento dele e já sanar ali na hora. Essa parte da checagem, ela é bem interessante você estar citando, porque a gente teve, né, um evento esse ano, eu não me lembro se foi no meio do ano, da criança que o pai deixou a arma em cima da mesa e a criança atirou na mãe, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não tem o hábito de checar, de tirar a munição da arma, e é um protocolo essencial, ainda que você não esteja no stand, né? Você está na tua casa, como é que você vai deixar uma arma, né, com munição, se você tem criança, se você tem esposa, então assim, é fora de cogitação isso. Mas tem gente que é muito relaxado nesse sentido, e isso pode gerar acidente, né? E acarretar em morte. Excesso de confiança. Eu já vi casos de instrutores morrerem baleados. Excesso de confiança. E é assim, o maior problema, hoje eu prefiro 100 vezes dar um curso para uma pessoa que nunca pegou numa arma de fogo, do que eu querer dar um curso para uma pessoa que já faz o manuseio ali. Então, assim, às vezes a pessoa ela tem aquela, não, eu já sei atirar, eu não preciso. Um dos maiores problemas que a gente tem é dedo no gatilho.
né? Você fala pro cara, tira o dedo do gatilho, tira o dedo do gatilho. Quem nunca tirou, você só vai colocar o dedo no gatilho quando? Quando você estiver de frente pro alvo lá, que você for atirar e você coloca o dedo no gatilho. Aí, por quê? O cara tomou um susto ali, ele pode apertar o gatilho e fazer o disparo. Mas essa questão de você chegou, desmuniciou o armamento, né? Chegou, fez todo o pré-check, tira o carregador, injetou a munição, faz contato ali na câmera visual, faz o contato tátil para ver se não tem. Aí você criou esse protocolo, acabou. É um pedaço de ferro que está na tua mão. Agora, essa questão, não, vou deixar a arma ali porque não pega, e os armamentos eles têm as travas de segurança. Nesse caso, se eu não me engano, eu acho que era uma marca que ela não. A trava dela é de gatilho, mas se você acionar ali, você não pode pegar bem de lado ali, você tem que preencher todo o dedo. E foi o que aconteceu. Ele, acho que o pai, ele era policial, se eu não me engano, mas infelizmente são esses excessos de confiança aí que acaba dando esses incidentes aí. E é ter noção, porque tem gente que esconde arma em casa e fala: ah, não, tá escondida. Eu não tirei a munição, mas ela tá escondida. Mas, gente, criança é um ser curioso. Então, mesmo que esteja escondida, se ela fica ali só tentando, né, cuidar onde é que você escondeu, ela vai dar um jeito de pegar. Em cima do guarda-roupa. Moleque, escala, né? Eles são melhor do que esse pessoal que faz rapel. Eles chegam em lugares que a gente nem imagina. Hoje, quando você vai adquirir o armamento ou tira a licença, você é obrigado a fazer uma declaração que você tem um local seguro para guardar aquele armamento. Então, os atiradores esportivos, a gente recomenda muito cofre. Por quê? Porque são armas longas, então como que você vai guardar ali numa gaveta? Se é uma pistola, você tem uma gaveta com chave, ok. Mas como que você vai guardar uma espingarda dentro de uma gaveta? Não dá. Então, geralmente você coloca o cofre ali, são armários, cofres, né? Que daí você coloca e fica mais seguro. Mas você, hoje, quem tem armamento, ele tem que ter um local seguro. E quando falo local seguro, não é uma gaveta que você abre, ele tem que ter uma tranca ali. Tem que ter chave. Tem que ter uma chave e uma tranca. E falando sobre a questão da avaliação psicológica, né? Qual que é a importância da avaliação na prática do tiro, na sua opinião, a partir das experiências que você já teve, do que você já observou, Adriano? Ó, ela é fundamental porque ela vai te mostrar as condições daquele atirador, né? Como que ele tá, a cognição dele tá boa, ele não tá passando por nenhum transtorno naquele momento, né? Já entra mais uma parte técnica até de vocês, né? Mas eu acho fundamental fazer. Eu mesmo, geralmente ali, no mínimo uma vez por ano eu faço, porque o laudo hoje ele tem validade até 2 anos, né? Eu sempre, antigamente era um, que é uma bagunça, né? A legislação sempre Que depende para quê, né? A Polícia Federal é 1 ano, agora o Exército, se eu não me engano, era é 2 anos. Então, assim, eu sempre fazia uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano, eu fazia o exame ali. Então, assim, a própria gente se policia, né? Para poder fazer, mas eu acho fundamental. E tem a questão que a gente precisa frisar, que não é fez uma vez e nunca mais precisa fazer. Então, quando você vai fazer a renovação daquele armamento, você tem que fazer o psicológico de novo. Vou comprar uma arma de fogo, porque o atirador desportivo hoje ele é por níveis. Então tem nível 1, 2 e 3. Nível 1 ele pode ter 4 armas de fogo. Então você vai, eu já tenho uma arma de fogo, eu quero comprar mais uma. Se vencer o laudo do psicólogo dele, ele tem que fazer de novo. Não é porque ele tem a licença ali que ele não vai precisar. Ele precisa ter na compra de um armamento, ele precisa ter o laudo. E é fundamental, né? Pra gente. A gente acha que a exigência é justa. Essa questão da avaliação, né? É avaliado fator depressivo, ansiedade, impulsividade, agressividade, controle da raiva, né? A capacidade cognitiva da pessoa, se ela tem algum tipo de transtorno de personalidade, se ela tem, né, algum desvio comportamental. Tudo isso é avaliado dentro da avaliação psicológica, né? Então, quando você identifica qualquer um desses fatores, o nível de atenção dessa pessoa, porque é preciso ter atenção para você fazer, que faz parte também das nossas funções, né, executivas, para que a pessoa ela tenha condições, né? A aptidão tá em você atender esses. Se uma pessoa impulsiva, ela não pensa para fazer, a chance dela cometer, né, no momento o homicídio é muito grande, porque, né, possivelmente ela vai ter, né, uma tendência a não ter controle emocional, né? E no impulso ela pode fazer algo ali impensado. Então tudo isso é avaliado dentro
do processo né, do psicotécnico da aquisição da arma. E a saúde mental, ela muda com o tempo também, Sim. né? Então, é fundamental. Não dá para você comparar uma pessoa que fez avaliação hoje e passa um mês, essa pessoa ela descobre que, né, o parceiro ou a parceira está cometendo uma infidelidade. Isso aí vai afetar o emocional dela. Até aquele momento, pode ser que ela não tenha um indício, mas aquilo ali vai gerar algo nela que vai mudar a avaliação dela. Né? É muito provável que apareça algo numa avaliação. Então, tudo isso a gente vai acompanhar. Né? Eu vi um caso hoje, o esposo, ele pegou mensagem no celular da esposa, tocou ela de casa e fez 2 filhos de refém. E ele tava com arma de fogo. Aí a polícia foi lá, aí ele falou, não, eu só libero com advogado. Aí a advogada foi lá, conversou com ele, liberou e tal. Tinha até uma crítica, que ele não foi indiciado por sequestro, nada, mas você vê, são várias situações que pode alterar ali. Então, por isso, essa necessidade da... Avaliando, né, sistematicamente. E a avaliação, ela não é algo que vai garantir que a pessoa não tenha uma alteração naquele momento. A gente avalia a pessoa naquela condição. Se alguma coisa acontecer, né, ela pode ter uma alteração de comportamento. A gente não tem como predizer isso, né? A única coisa que a gente consegue é avaliar a pessoa naquela circunstância ali onde ela se encontra. Sim. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psi. Só me acelerar. De volta com Fala Psico, nosso tema de hoje é sobre tiro esportivo, nosso convidado é o Adriano Talarico. E, Adriano, retomando, né, as perguntas, como é que o esporte do tiro contribui para o desenvolvimento de autodisciplina e autoconfiança? Você observa o desenvolvimento, né, desses pontos dentro do esporte? O primeiro ponto é assim, é um ambiente controlado, as regras são rígidas, né? Então ele é obrigado a se encaixar naquilo ali. Os clubes de tiros, eles têm o estatuto, então tem penalidades, tem advertência, até expulsão do clube. Então, se ele segue todo esse protocolo, tudo ele aprende a seguir e ele sabe que um erro seu pode ser fatal, né? Para ele próprio ou para terceiros. Eu tenho curso de APH tático em combate, tanto que nos meus cursos eu tenho um kit de primeiros socorros e torniquete de aplicação. Então, se você fizer um disparo na femoral sua, na perna, em 3 minutos você morre. Então, a gente explica tudo isso para eles. Isso já dá um senso de responsabilidade maior ali para ver. E o próprio peso da responsabilidade aumenta muito. Né?
E a disciplina que não pode ficar só no stand, né? A partir do momento onde a pessoa ela tem uma arma, essa disciplina ela precisa levar para casa, que né, são as verificações que são necessárias, que a gente estava comentando. Sim. Existe diferença no perfil psicológico entre quem busca o tiro como hobby e quem busca como um esporte competitivo? É assim, vai muito do, como eu posso te dizer, primeira coisa seria o tempo daquela pessoa, né? Porque uma coisa foi que eu havia comentado antes. Eu quero, eu quero usar isso aqui como um esporte, ou eu quero só ter uma questão de tiro recreativo, que a gente chama, de lazer. Não tem muito, sabe? Não tem muito. Agora, quando a pessoa que desponta para o tiro esportivo, ela acaba sendo mais exigente, né? Ela, ela consegue desenvolver muito mais esses sensos ali de precisão, de respiração, do que o tiro recreativo. O tiro recreativo, o cara vai uma vez por mês. O atirador desportivo que faz as competições, vai todo final de semana ele está no clube. Então é mais essa. Eu não tenho assim um perfil psicológico de um para outro. É mais eu preciso separar aquela pessoa que quer usar aquilo como um esporte ou só Tem mais relação com o interesse mesmo. com mais um interesse ali, mais uma questão de lazer mesmo. Uhum. E quais mudanças de postura, autoestima e comportamento você já observou nos seus alunos dentro desse processo de aprendizagem no tiro? É assim, o primeiro passo, autocontrole, né? O autocontrole, ele é tudo no próprio, na vida cotidiana, né? Trabalhar sob pressão ali, consequentemente vai diminuir o estresse da pessoa, né? Ela consegue relaxar mais lá dentro do clube, seja o momento lazer ou o momento de esporte, que vai exigir muito mais concentração dela, mas o que a gente vê mais ali é essa questão sob pressão mesmo, da pessoa conseguir resolver os problemas ali sem ficar muito afobado. Porque no tiro, eu nem comentei, mas dá pane no armamento também. Então, você tem que, além de todo aquilo lá, você tem que sanar a pane do armamento. Você tá na cabeça, eu tenho um tempo. Então, ali, deu uma falha de carregador ali, ejetou, já pega o outro carregador, já colocou, municiou, desmuniciou, deu uma falha de dupla alimentação. Então, ele tem que ali se virar nos 30 ali. Então isso ajuda na vida cotidiana Precisa ter inteligência emocional, né? também, também. Aí eu falo que essa questão da inteligência emocional é um diferencial em qualquer esporte que a pessoa pratique, né? Que você vai pegar um tênis da vida, você também precisa ter concentração. A respiração também interfere na altura que você vai bater na bola. Então, assim, são esportes que movimentos pequenos eles interferem no resultado, né? Uhum. E como é que você observa que o clima do stand, né, as normas, regras, silêncio, foco, influencia na saúde mental dos praticantes? Foi isso que eu comentei agora há pouco. Esse senso, essa exigência ali, faz ele ter o seu autocontrole, né? Ali dentro. Todas essas normas de segurança, essas técnicas que ele precisa desenvolver, são extremamente benéficas para o atirador, né? Você comentou que a questão da conversa, a entrevista que você faz, é uma prática sua dentro do curso que você dá, mas existe algum protocolo para monitorar, para mapear esses comportamentos? Infelizmente não tem. E um grande problema que a gente vê, infelizmente tem isso em tudo quanto é profissão. Tem o tiro veio para mim primeiramente eu procurei o tiro por uma necessidade particular. Segundo, era um hobby, eu descobri um hobby meu, eu sempre gostei, mas eu vi que era um hobby meu. Então eu faço por amor e não por dinheiro. Então, infelizmente, tem algumas pessoas que já prezam mais pelo dinheiro. E a pessoa que foca nessa questão, ele está pouco preocupado com a pessoa ali. Ele vai visar o lucro e está pouco se lixando ali com o aluno. É lógico que, assim, se esse aluno fizer alguma coisa ali com ele, né? Na presença dele ali, ele vai responder, né? Uhum. Ele pode responder junto ali. Então, o mínimo do mínimo ali, seja por interesse, ele tem que tomar o cuidado dele ali. Que se esse aluno pegar esse armamento ali, eu já vi casos já de suicídio em stand de tiro, da pessoa ir para lá e aí como que você vê? Você vê nos próprios vídeos de câmera de segurança e o instrutor está desatento.
Então a pessoa vai lá, dá 2, 3 disparos, o cara deu uma virada ali, ele pega aí. Então, e ele vai responder, né? Por isso que, querendo ou não, tá sobre a tutela dele ali, né? E esse é um dos pontos do stand, né? Porque daí a pessoa ela não passa por avaliação nenhuma. Eu acredito que até questão de protocolo e segurança deveria ser obrigatório uma avaliação prévia ali, pelo menos do estado mental. Não o psicotécnico, mas uma avaliação prévia, né? Para ver quais são as condições dessa pessoa. Sim, é que assim, hoje, essa questão do curso de tiro, ele não é muito. Ele não tem um protocolo. A prova de tiro do psicólogo tem. Você tem que chegar lá, colocar. O aluno ele tem 20 disparos, tem todas as normas de segurança, ele não pode. Mas eu falo dos instrutores em si, não tem uma regulamentação de como deve proceder aquele curso, aquela instrução. A gente aprende tudo isso na academia, né? Uhum. Mas infelizmente ali não é todo mundo que acaba usando, até porque a licença ela é pessoal, né? Uhum. Na questão do curso ali. E para a gente finalizar, Adriano, né? O que que você diria para quem ainda tem preconceito e acredita que armas e saúde mental não combinam? Primeiramente, assim, a arma por si só, ela não representa um risco. O risco é da pessoa, porque se ele não tiver uma arma, vai ser uma arma, vai ser uma faca, vai ser um veículo, né? Então, o preconceito hoje é muito grande por conta da desinformação, né? Então, eles acham que a arma é aquela coisa, todo mundo tinha que estar desarmado, nem a polícia tinha que andar armado, sabe? E não tem. E tem uma frase que eu digo muito que é o seguinte: o que que para um cara mal com arma? Um cara bom com arma, né? Uhum. Então, eu já vi relatos de atentados serem sanados por uma pessoa que conseguiu neutralizar o atirador. Então, o preconceito hoje ele vem muito pelo desconhecimento da pessoa, pela má informação. E é assim, se você não quer ter uma arma, você não compra. Você não compra. É Uhum. simples assim, né? Ela tem um medo daquela outra pessoa comprar uma arma, sabe? Uhum. E quem passa por algumas situações já muda a mentalidade da pessoa. O Uhum. dia que ela for assaltada, que ela vê o cara chegando, botando uma arma na cabeça dela, fazendo um terrorismo, aí muda completamente. Aí ela fala: não, não, eu tenho que ter uma arma em casa. Eu sou totalmente favorável da posse de arma de fogo para quando eu digo todo mundo, assim, todo mundo que preencheu os requisitos. Tá? Uhum. Então, a posse de arma de fogo, eu acho que toda residência teria que ter. Uma por conta do efeito dissuasivo, que evitaria muitos furtos, porque assim, o bandido hoje ele quer uma coisa fácil. Se ele passar numa casa que tem cerca e uma que não tem cerca, ele vai querer entrar numa casa que tem cerca. A partir do momento que ele souber que toda arma, toda residência tem um potencial de ter uma arma de fogo lá dentro, já muda o cenário. O porte eu já acho uma coisa mais complexa, né? Uhum. Então, a própria legislação já é bem mais rígida, Exigente. em cima disso, mas a pessoa ela tem que separar a posse do porte. A posse é o direito de você ter a arma de fogo. O porte é o direito de você portar aquela arma de fogo. Então, o porte eu já sou mais cauteloso, porque ele envolve vários outros fatores. Então, você imagina uma pessoa que tem o porte, passou por tudo, veio uma pessoa ali que estava ameaçando, que quis matar ela sacou a arma, deu um tiro e matou uma pessoa que não tinha nada a ver. Como vai ficar o psicológico dessa pessoa depois? Uhum. Então, assim, seria uma exigência muito maior de periódico de tiro, de vários ambientes, vários testes, e esses cursos seriam profissionais, porque não tem como você fazer um curso desse para ter o porte. Ele muda, até é importante a gente falar isso. A prova de tiro para aquisição é uma, a prova de tiro para o porte é outra. A posse é um tiro mais estático. Muda o alvo, é um alvo humanoide, você vai efetuar 20 disparos. Para o porte é um alvo multicolor. Então o instrutor ele dá o comando, ele faz 24 disparos, 2 em cada cor, então ele já tem que fazer uma transição de alvo justamente para isso aí. Mas voltando, eu acho que a posse ali deveria ser ali um direito de todo mundo ter e é só ajudar as próprias mulheres, né? Essa questão hoje que tem aí o feminicídio, ajuda muito, mas o pessoal tem esse preconceito aí que eu acho que com o tempo eu tenho certeza que vai mudar.
E é isso, Adriano, gostaria muito de agradecer sua presença, seus esclarecimentos. Eu acredito que é um tema que as pessoas ainda têm muito preconceito em relação a isso, e realmente o conhecimento ele é a chave para a gente quebrar o preconceito, né? E você trouxe várias informações muito válidas, né? A gente tem até o pessoal querendo se informar melhor de como é que é o processo. Então, isso é muito bacana. Obrigado pela sua disponibilidade. Dani, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Sempre que precisar, a gente está à disposição aí para sanar e voltar aqui outra vez. Obrigado. Muito obrigada, obrigada, Ada, obrigada, Ferreira, que nos assessoram aqui. Se você tem algum tema que você gostaria de sugerir para o Fala 5, pode dar para nós através do WhatsApp da Rádio Cultura ou através do YouTube no campo dos comentários. Uma excelente noite a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.